Programa Estilo Saúde de hoje começando, seja bem-vindo, seja bem-vinda, vocês são meus convidados para curtirem este programa que está repleto de dicas de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Vem comigo! Um oferecimento Farmácia de Manipulação Almaderma, cuidando da sua beleza e bem-estar. Laboratório Fleming, referência na cidade de Jundiaí e região, utilizando tecnologias avançadas para promover a sua saúde. Fios de PDO, ou fios de ácido polilático. Esses fios são mágicos e muita gente já chega ao consultório pedindo por eles, porque todo mundo tem a impressão de que eles dão aquela puxadinha, e eles podem dar mesmo. Um dos tipos de fios que a gente tem são os fios farpados e moldados, que a gente chama de fios de tração. Esses fios nós podemos passar na região malar, fazendo como se fosse um V e tracionando a pele para trás. Nós também podemos passar na região mandibular, fazendo também um Vzinho mais deitado, puxando a pele para trás, porque o fio a gente insere aqui pela lateral do rosto, a gente consegue com uma cânula chegar até a parte mais medial e depois dar aquela puxadinha para o rosto ficar mais vetorizado, para você sentir que seu rosto está mais bem recolocado e mais para trás. Mas o que nem muita gente sabe é que os fios também são grandes estimuladores da produção de colágeno. Então a gente diria que um fio farpado vai ter uma atração que dura de 4 a 6 semanas. Nossa, Luciane, mas 4 a 6 semanas é pouco. Sim, só que nesse momento ele já começa a estimular o seu próprio colágeno lá dentro da pele, e aí a pele vai ficando mais bonita e também mais jovem, e o rosto vai sendo levado cada vez mais para trás. Já os fios moldados, eles têm uma particularidade que a atração deles dura de 6 a 9 meses. Então, uma atração mais duradoura e uma quantidade maior de bioestímulo, ou seja, os dois fios servem para a gente dar a puxadinha, mas quando a gente fala de fio moldado, nós estamos em uma categoria muito melhor. Então fique atenta, você que está vendo esse vídeo, de repente você já fez um fio, às vezes achou que a atração não durou muito tempo, pode ser que você só tenha adquirido um fio de tração sem saber se ele era farpado ou moldado. Então fios moldados são muito mais vantajosos em termos de manter a tração por mais tempo e estimular mais a produção de colágeno, deixando a pele mais bonita e o rosto mais empinadinho. Claro que dá pra gente também fazer esse movimento de tração no canto dos olhos, né? Fazendo o tal do Fox Eyes e ainda trazendo também o pescoço para trás, melhorando o contorno facial. Agora, outros fios que existem são o fio liso. O fio liso é muito legal pra gente fazer aqui na papada. Tem o fio também liso canulado, que é um fio a gente chama de ponta romba, né? A canula tem uma ponta romba para a gente fazer em áreas mais sensíveis, como pálpebra inferior, sem deixar hematoma. Então a gente passa bastante fio aqui na pálpebra inferior para estimular a produção de colágeno e não ficar craquelado, para diminuir então as ruguinhas da parte de baixo do olho. A gente tem os fios que a gente chama de multifios, que são fios que a gente pode colocar em áreas de depressão para volumizar, como o bigode chinês ou uma linhazinha que a gente vai formando aqui ao longo do envelhecimento, que a gente chama de malar mound. A gente tem os fios mola, que no momento que a gente coloca na pele também ele se expande, dando uma volumização, principalmente para bigode chinês e malar mound. A gente ainda tem os fios em tubo, que também conseguem se expandir, volumizar e estimular a produção de colágeno. Cada fio tem uma indicação. Então, o que eu mais recebo aqui no consultório é: Luciane, qual o valor do fio? Aí a gente fica assim, puxa, qual fio, né? E aí é importante a gente analisar o paciente, esticar a pele dele, entender até onde o fio vai chegar, se fio realmente é o melhor procedimento para esse paciente, ou se eventualmente a gente precisa pensar num preenchedor de ácido hialurônico ou num bioestimulador da produção de colágeno líquido, né? Porque os fios são bioestimuladores de colágeno sólidos. Os bioestimuladores de colágeno líquido são Sculptra, Radiesse, Eleva, Estefil, são outros produtos. Ou se de repente o seu problema pode ser resolvido com toxina botulínica ou com as tecnologias que são os lasers, né?
Então fios são muito legais. Eu amo fio para tratar papada, para tratar pálpebra inferior, para complementar a ação de toxina botulínica na lateral dos olhos, para quem já tem as linhazinhas marcadas. Às vezes é importante a gente fazer a toxina para tirar aquela força que faz com que você tenha o pé de galinha, mas ao mesmo tempo passar o fio para aumentar a durabilidade da sua toxina botulínica e também estimular colágeno nessa área que eventualmente você já pode ter vincada, né? Fio também acaba servindo para a parte corporal, para melhorar a flacidez de abdômen, para as pessoas que emagreceram, para as mamães que tiveram seus bebês, para tratamento de estria, a gente pode passar fio liso dentro, na estria, e esse fio então vai estimular colágeno, melhorando muito a qualidade da estria. Dá para fazer em adolescente, dá para fazer em puérpera, que é a mamãe que teve bebê, né? Enfim, então fios são muito versáteis, eles são muito utilizados, eles estimulam o colágeno sem risco de volumizar, isso é super importante porque a gente dá naturalidade para o procedimento. Enfim, fios são muito legais. A duração deles é de em média 18 meses, 1 ano e meio, né? E o paciente, com certeza, depois desse 1 ano e meio, às vezes precisa de complementos menores, com menor quantidade de fios, afinal de contas, ao redor dos fios há estímulo de colágeno do próprio paciente, fazendo com que o rosto fique cada vez mais harmônico, bonito e jovem. Gostou da dica de hoje? Um beijo e até! Você já pensou em ter uma fórmula totalmente personalizada para cuidar da sua pele, do seu cabelo, das suas unhas e da sua saúde em geral? Tudo isso você encontra na Farmácia de Manipulação Almaderma e tem dica especial essa semana, olha só! Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia, farmacêutica da Almaderma, e hoje eu vim compartilhar com vocês uma informação interessante a respeito de imunidade. Eu já falei com vocês o ano passado a respeito da função do intestino na nossa imunidade e como manter um funcionamento saudável do intestino. Naquele momento eu falei sobre pré-bióticos, probióticos, eu creio que vocês devam lembrar disso. Hoje nós vamos entrar falar um pouquinho mais a respeito dos probióticos. Mas inicialmente, vou lembrar a vocês sobre a imunidade. Então, a nossa imunidade, ela depende de diversos fatores. Alguns deles são, por exemplo, a genética, o estilo de vida, a nossa alimentação, nossos momentos de lazer, o controle do estresse, que eu já também falei com vocês a respeito, também influencia na nossa imunidade, o nosso calendário vacinal, as vacinas que nós tomamos ou não, tudo isso influencia no nosso sistema imunológico. Então é bastante complexo. Mas qual é a função do intestino nessa jogada, nessa história? O nosso intestino, ele é povoado, né, vamos dizer assim, povoado de micro-organismos. Então nós temos bactérias que vivem no nosso intestino. E elas são importantes para o funcionamento do nosso intestino. Elas nos ajudam a fazer a digestão dos nossos alimentos, a absorção de nutrientes e também elas ajudam a manter a saúde do nosso intestino. Essas bactérias, são as bactérias do bem, que nós podemos chamar, são os probióticos. Bios de organismos vivos. Então são organismos vivos que vivem em simbiose conosco. Então, quando a nossa microbiota intestinal está equilibrada, ou seja, quando nós temos mais bactérias benéficas do que bactérias do mal, bactérias ruins ou causadoras de doenças, causadoras de são patogênicas, né, que são causadoras de doença, nós temos a nossa saúde intestinal equilibrada. Então, o que são esses probióticos? Eu já falei, são micro-organismos vivos, mas vocês devem conhecer, né, eles são mais conhecidos como lactobacilos. Só que os probióticos não são somente lactobacilos, tem alguns tipos diferentes, mas é mais comum se falar em lactobacilos. Então, eles estão presentes em alimentos, né, principalmente os alimentos lácteos, iogurtes, leites fermentados, bastante comum, né, nós encontrarmos isso no supermercado, em alguns queijos, principalmente os queijos que não foram pasteurizados ou cozidos,
Por quê? Se eu aqueço o queijo, se eu aqueço o alimento, eu mato esses micro-organismos. Então, alguns tipos de queijo têm lactobacilos ou probióticos, esses micro-organismos, alguns não. E também alguns vegetais fermentados. Então, nós encontramos, por exemplo, kombucha, é um tipo de alimento fermentado de origem vegetal, onde eu encontro esses micro-organismos. O miso é um tipo de alimento bastante presente na culinária oriental. Então, fora isso, nos alimentos, nós podemos ingerir esses probióticos na forma de suplementos. Então, nós encontramos em cápsulas, às vezes em forma de sachê, esses suplementos, que são os probióticos, que nós também conhecemos como os lactobacilos. A dosagem, tá? Gera uma dúvida. Nesses suplementos, eu tenho dosagens de lactobacilos. E elas têm uma característica assim, diferente de outros suplementos que a gente costuma ingerir em miligramas ou em gramas. A dosagem desses lactobacilos, né, a unidade é chamada de UFC. Então, vocês olharem um suplemento de lactobacilo, pegar na farmácia um suplemento de lactobacilo, eu tenho lá um número e esse UFC, que é a unidade de medida do lactobacilo ou do probiótico. E a dosagem varia de 1 até 20 bilhões dessas unidades. Esse UFC, quer dizer, unidade formadora de colônia. Essa é a unidade do lactobacilo. Só para vocês entenderem um pouco, quando vocês recebem um suplemento e está escrito lá quantidade de lactobacilos, tipos, né, de lactobacilos e essa sigla UFC na frente. E como eu sei qual é a quantidade de lactobacilo ou de probiótico que é necessária para o meu organismo ou para a minha necessidade? É necessário que você entre em contato, procure um profissional de saúde, no caso um nutricionista, um médico, um farmacêutico, que eles vão poder te orientar qual é a quantidade que você precisa ingerir desses probióticos, desses lactobacilos. Então, eu falei bastante em lactobacilo, porém não é só essa terminologia que é utilizada, né, para falar sobre probióticos. Além dos lactobacilos, nós temos, por exemplo, uma classe, um tipo de probiótico que é chamado de Bifidobacterium. Tem outra que é chamada de Bacillus somente, Saccharomyces. Então, se você olhar um suplemento de probiótico, você vai encontrar esses nomes. São os nomes das bactérias, os nomes desses micro-organismos. Então, essa é a minha dica de hoje. Os lactobacilos ou os probióticos, eles são muito importantes para a manutenção da nossa saúde intestinal e, consequentemente, para nos ajudar a fazer uma boa digestão dos nossos alimentos, uma boa absorção dos nutrientes presentes nesses alimentos e também para nos ajudar a ter uma saúde melhor, ou seja, favorecendo o nosso sistema imunológico. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse e de qualquer outro assunto, pode procurar a nossa equipe de farmacêuticos e nós estaremos sempre à disposição para auxiliá-los. Muito obrigado e até a próxima! Você conhece a Farmácia Almaderma? Uma farmácia que vai além dos medicamentos e cuida da sua saúde, beleza e bem-estar. Na Almaderma, você encontra uma equipe de profissionais qualificados e atenciosos, prontos para oferecer o melhor atendimento e orientação. A Almaderma oferece uma ampla variedade de produtos, desde medicamentos até dermocosméticos, produtos naturais e muito mais. Na Almaderma, a qualidade dos produtos é uma prioridade. Trabalhamos apenas com marcas renomadas e confiáveis e também a linha de produtos próprios, garantindo a eficácia dos tratamentos. Almaderma, cuidando da sua saúde e beleza. Visite-nos em uma de nossas lojas, site ou entre em contato em nossos canais de atendimento.
No Laboratório Fleming você encontra exames de sangue de altíssima qualidade e ainda os tão desejados e maravilhosos testes genéticos, um atendimento de primeira. Olha só a dica dessa semana. Olha, gente, agora nós estamos na área técnica. A área técnica é o coração do laboratório. Esse aparelho consegue fazer 90 exames por hora. Ou seja, o seu hemograma que você foi lá com seu filho e sua filha pequenininho, você vem de manhã, à tarde você já pega o resultado. E você consegue chegar no seu médico e ter o resultado no mesmo dia. Às vezes até em 2 horas nós entregamos o exame para que você possa voltar o mais rápido possível para o seu médico. Laboratório Fleming, tecnologia e praticidade para que você tenha o exame no mesmo dia nos casos de urgência e emergência. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Fleming Laboratório. Total Lift, o lift facial não cirúrgico. Mas, Luciane, como assim lifting sem cirurgia? Claro que o lifting cirúrgico ele tem as suas vantagens, ele acaba tendo o tempo cirúrgico, ele tem toda a recuperação pós-operatória e tem alguns casos de muita flacidez que o paciente realmente precisa reposicionar as estruturas de maneira cirúrgica. Mas existe um procedimento que nós fazemos com tecnologias que consegue tratar de todas as camadas da pele no mesmo dia. Bom, aqui estão as camadas da pele e olha, eu gosto de falar para vocês o seguinte: a gente tem a parte muscular aqui, a gente tem a parte de gordura, a gente tem essa parte aqui que chama derme e ainda tem a epiderme, onde ficam os pelinhos, as manchinhas e tudo mais, né? Então, quando a gente fala de tratar todas as camadas da pele, nós precisamos tratar desde lá da musculatura. Então nós temos uma tecnologia chamada ultrassom microfocado. E o ultrassom microfocado hoje ele vem com várias marcas, né? Tem o Traction, tem o Atria, tem também o Ultraformer. Então são tecnologias que a gente acopla sobre a pele. Essa tecnologia, essa energia, ela passa por todas essas camadas da pele, atingindo a parte muscular, fazendo microcoágulos na musculatura e enrijecendo essa musculatura, reposicionando essa musculatura. Então aquela região malar que vai ficando mais deprimidinha ao longo da vida, ela reposiciona. Quando eu reposiciono a região malar, eu já dou uma apagada na questão do bigode chinês, né? A gente consegue também tratar a região malar, aqui ó, e a gente dá aquela puxadinha, a gente consegue compactar a papada, né? E ainda, ó, elevar o cantinho da sobrancelha, fazendo o famoso Fox Eyes, né? Então, quando a gente trata a parte muscular, a gente consegue fazer essa maravilha que é o reposicionamento das estruturas que vão derretendo ao longo da vida. O ultrassom microfocado também consegue tratar essa faixa aqui, ó, que é a faixa de gordura. Então, algumas áreas a gente pode compactar a gordura. Para você que tem aquele rosto mais gordinho, a gente consegue deixar, fazer aquele efeito de bichectomia, né? Traçar um desenhinho na lateral do seu olho, do seu rosto e ainda consegue compactar a papada. É muito legal. Tudo isso com ultrassom microfocado, gente. O tratamento é rápido, praticamente indolor, é muito interessante. Você já sai do consultório com o rosto desenhado, mas é claro que 90 dias depois é que a gente tem um pico de ação dessa maravilha. Lembrando que o ultrassom microfocado, se nós associarmos aos bioestimuladores de colágeno injetável, nós teremos mais... a gente tem uma ação em dobro da tecnologia, né? Muito legal, não é? Bom, muito bem. O ultrassom microfocado, ele não deixa a pele machucada em cima, né? Então, se você quiser e não contar para ninguém,
tudo beleza, né? Lembrando que o ultrassom microfocado também serve para reforçar as estruturas corporais. Então, aquele braço mais flácido, abdômen mais flácido, aquele umbigo triste, empinar bumbum, tratar aquela bananinha, que é a gordurinha que fica embaixo do bumbum, a gente também consegue fazer ultrassom microfocado ou macrofocado ou macrofocado nas regiões corporais e ainda reduzir gordura dessas áreas. A vantagem de compactar a gordura, só voltando na questão da bichectomia, é que a vantagem de compactar essa gordura ao invés de retirá-la cirurgicamente é que nós não perdemos essa estrutura que ao longo da vida pode fazer falta e, tirando esse assoalho daqui cirurgicamente, a gente pode ter um desabamento mais rápido da face. Então, compactar essa gordura com ultrassom microfocado é muito legal para desenhar o rosto, deixar você com o rosto mais esguio, sem tirar estruturas que podem fazer falta ao longo da vida. Nós temos o microagulhamento robótico com radiofrequência. O microagulhamento da superfície da pele, essas microagulhas penetram na derme, que é uma camada que ao longo da vida vai perdendo volume, e essas microagulhas elas jogam radiofrequência na derme, volumizando a derme. Então a derme, que vai perdendo volume de acordo com o envelhecimento, a gente consegue reestruturar essa derme, deixar essa derme mais densa para que o envelhecimento apareça menos. E aí ainda acontece uma outra maravilha, que como eu microperfuro a superfície com essas agulhas, eu abro o caminho para jogar ativos estéreis, que são o drug delivery. Eu coloco alguns ativos sobre a pele que vão penetrar em camadas ou que os cremes não penetram, aumentando então o poder de clareamento e estímulo de colágeno desse procedimento. Microagulhamento robótico com radiofrequência, também chamado de radiofrequência microagulhada. Existe uma ponteira que nós fazemos por dentro da boca e a gente chama ela de ponteira intraoral. Ela reforça tudo, gente, por dentro aqui dos lábios, lateral da bochecha, melhorando todo esse assoalho de baixo, já tratando de dentro para fora as linhas periorais, lábios que também envelhecem e ainda reforçando essa parte do rostinho que é o assoalho para segurar a região malar no local ideal para que a gente não tenha aquele rosto cansado e derretido. Ponteira intraoral. E ainda, de quebra, a gente pode escolher uma ponteira de superfície. Como assim escolher, Luciane? Pois é, um dos lasers mais efetivos para tratar a superfície da pele é o laser fracionado. O laser fracionado consegue estimular colágeno, clarear a pele, contrair poros, deixar essa pele iluminada e jovem. Mas nem todo mundo quer fazer laser fracionado, porque o pós do laser fracionado deixa a pele um pouquinho avermelhada por 3 a 5 dias, às vezes pode dar edema na região das pálpebras, se a gente tratar bonitinho essas pálpebras para rejuvenescê-la, né? Então, se você não quiser ter nenhuma lesão em superfície, mesmo que seja temporária, a gente pode optar pela luz pulsada, que também é uma energia que consegue estimular colágeno, clarear a pele, deixar essa pele iluminada, e ainda tratamento de superfície tem o laser K-Switched, que é um laser muito legal para a luminosidade da pele, clareamento e estímulo de colágeno, e tem também a questão que é o único laser aprovado dermatologicamente para tratamento do melasma. Ele é muito seguro para tratar melasma e vamos combinar que no Brasil é difícil a mulher que não tem melasma, né? Melasma, doença crônica que atinge principalmente aí o rosto da mulherada. Mas os homens também podem ter melasma. Tem só mais uma tecnologia que a gente pode também fazer na superfície, que é o Black Peel, ou peeling de Hollywood. É uma tecnologia que nós passamos sobre uma máscara de carvão. Essa máscara de carvão ajuda a ativar a energia desse laser e assim a gente tem mais luminosidade de pele, e a pele fica iluminada. É o que as artistas de Hollywood fazem para filmar aí as suas séries, os seus filmes e ficar com a pele muito bonita durante as filmagens sem ter descamação. Então, gente, total lift facial não cirúrgico, associação de laser intraoral, ultrassom microfocado, microagulhamento robótico com radiofrequência e alguma tecnologia de superfície. Só recapitulando, laser fracionado ou laser K-Switched, ou luz intensa pulsada, ou peeling de Hollywood, também chamado de Black Peel. Não é uma maravilha? Eu acho que você vai gostar muito desse tratamento e estamos à disposição para resolver, para tirar qualquer dúvida que você tenha acerca disso. O programa de hoje chegou ao fim, mas não se preocupe, sabe por quê? Semana que vem tem muito mais dicas para você que gosta de se cuidar. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo
E até é um oferecimento Farmácia de Manipulação Almaderma, cuidando da sua beleza e bem-estar. Laboratório Fleming, referência na cidade de Jundiaí e região, utilizando tecnologias avançadas para promover a sua saúde.